O filme slasher é um subgênero do cinema de terror que, embora muitos apontem o clássico Psicose, de Alfred Hitchcock, como um precursor, ele surge de fato e com força no final da década de 1970 e início da década de 1980, com filmes como Halloween, Sexta-feira 13 e A Hora do Pesadelo. A própria palavra que nomeia o subgênero, slash, vem da ideia de cortar algo com um movimento violento, mais ou menos como vemos em cenas como essa. Muitos autores, e agora quero entrar numa pegada mais acadêmica, definem os filmes de horror produzidos a partir dos anos 70 como pós-modernos por sua estrutura e sua mudança de modelo em relação aos filmes de horror clássicos. Segundo a pesquisadora estadunidense Isabel Pinedo, os filmes de horror clássico oferecem uma narrativa que começa com a ruptura da ordem natural ou social. Durante a maior parte da narrativa, o monstro é exibido em todo o seu poder destrutivo e há uma tentativa de resistência, e o filme se encerra com a restauração da normalidade através da derrota do monstro pelas forças humanas, seja pelo uso da força física ou de habilidades especializadas, como acontece, por exemplo, em Godzilla. Nesse universo, o mal é uma forma externa que deve ser subjugada, e a ação humana é sempre bem sucedida em conter essas rupturas. O pós-modernismo é marcado pela rejeição da ideia de que o mundo ou a sociedade podem ser explicados por estruturas fixas e universais, como as ciências, as filosofias iluministas ou grandes narrativas da história. Essa rejeição cria uma sensação de instabilidade, pois as explicações tradicionais que ofereciam segurança e ordem, seja em termos sociais, políticos ou culturais, entram em colapso. Na pós-modernidade, as certezas são substituídas pela multiplicidade e pela fluidez. Portanto, os filmes pós-modernos representam um mundo onde espectadores e personagens são incapazes de distinguir entre bem e mal, realidade e ilusão, normal e anormal. Pinedo também argumenta que a violência retratada em filmes de horror pós-modernos está intrinsecamente ligada à falha da atuação humana. As narrativas geralmente não oferecem um fechamento satisfatório, deixando os espectadores em um estado de incerteza ou desconforto. A violência desses filmes tende a ser gráfica, reforçando a fragilidade dos corpos e destacando a impossibilidade de qualquer retorno à ordem. Diferente dos filmes clássicos onde o mal é derrotado, os slashers frequentemente terminam com um sentimento de incerteza, com o monstro muitas vezes sobrevivendo ou com uma sugestão de que o terror pode recomeçar a qualquer momento. Essa falta de fechamento satisfatório, somada à representação gráfica da violência e à vulnerabilidade dos corpos humanos, reflete a instabilidade e a desilusão que marcam tanto a sociedade do final dos anos de 1970 quanto o paradigma do horror pós-moderno. O surgimento dos slashers, além de representar uma mudança nesse paradigma cinematográfico, também está inserido em um contexto social mais amplo que reflete as ansiedades e tensões daquele período. A crescente familiaridade do público norte-americano com assassinos em série notórios como John Wayne Gacy, Ted Bundy e Charles Manson, amplamente cobertos pela mídia, contribuiu para o fascínio pelo tema da violência extrema.
A cobertura midiática desses casos, com foco nos detalhes brutais dos assassinatos, transformou o assassino em série em uma celebridade moderna exemplar, alimentando o interesse por narrativas que explorassem o terror e a violência de forma visceral. Essa fascinação pelo assassino em série está diretamente ligada ao ambiente pós-moderno dos filmes de horror, como descrito por Isabel Pinedo. Nos slashers, o assassino não é apenas uma figura de destruição, mas também uma personificação das angústias de uma sociedade que vivia um momento de profunda desilusão. Assim, o Massacre da Serra Elétrica é sem dúvida uma peça central para entender o surgimento do subgênero slasher e a transição do horror clássico para o pós-moderno. A obra seminal de Tobe Hooper é considerada por vários pesquisadores como o marco inicial do fenômeno slasher, uma vez que tal filme possui muito dos elementos que definiriam o subgênero. Jovens vulneráveis em um local isolado, um assassino psicopata e a famosa Final Girl. Porém, quando se coloca em comparação com outros filmes semelhantes para um slasher, o filme de Tobe Hooper tem quase nenhuma cena explícita de violência, um signo que marcará todas as demais produções do subgênero. O grande mecanismo de criação de tensão no filme de Hooper é o excelente trabalho de edição de som e sua fotografia crua. O desconforto que permeia a experiência de assistir o Massacre da Serra Elétrica se encontra no paradoxo entre estranhamento e familiaridade, entre a representação quase que primitiva do interior dos Estados Unidos e o realismo da estética documental. A história começa quando Sally e seu irmão paraplégico Franklin decidem viajar até o Texas após ouvirem no rádio sobre atos de vandalismo em cemitérios locais. Preocupados com a possibilidade de o túmulo de seu avô ter sido violado, eles partem em uma van, acompanhados pelo namorado de Sally, Jerry, e pelos amigos Kirk e Pam. Ao longo do caminho, o grupo encontra uma série de personagens bizarros e perturbadores que aumentam a sensação de desconforto que nos acompanha ao longo da história. Lançado durante o auge do cinema de terror, entre os anos 60 e 70, o Massacre da Serra Elétrica surgiu em uma época em que o gênero estava dominando as bilheterias, com grandes sucessos como O Exorcista e O Bebê de Rosemary. Esses filmes focavam no oculto, no sobrenatural e em temáticas religiosas, explorando possessões, demônios e o desconhecido. No entanto, o filme de Tobe Hooper tomou um rumo diferente, afastando-se das forças sobrenaturais e mergulhando em um terror mais palpável e visceral. Enquanto muitos filmes de terror da época exploravam o medo do invisível e do místico, o Massacre da Serra Elétrica nos apresenta horrores tangíveis. Aqui, os monstros são pessoas reais, não demônios ou espíritos, e as armas de destruição são objetos do cotidiano, como martelos e a icônica motosserra, e não uma serra elétrica como está no título em português. Essa abordagem mais crua e realista trouxe um novo tipo de horror, muito mais próximo da realidade e por isso talvez mais perturbador. O realismo de O Massacre da Serra Elétrica transcende a trama e se manifesta de forma profunda na estética do filme. Filmado em 16mm e posteriormente ampliado, o longa exibe uma qualidade visual crua e amadora, que reforça a sensação de autenticidade. Esse estilo de fotografia, imperfeito e granulado, cria uma atmosfera quase documental, intensificando a imersão do espectador ao ponto de fazê-lo questionar se o que está assistindo é ficção ou realidade. A abertura do filme contribui para esse tom de veracidade. Uma narração sóbria, com tom jornalístico, introduz o público aos eventos da trama com a formalidade de um noticiário, oferecendo datas, nomes e locais, como se estivéssemos prestes a assistir a um documentário sobre crimes reais. Nor would they have wished to see as much of the mad and macabre as they were to see that day. For them, an idyllic summer afternoon drive became a nightmare.
Essa escolha não foi casual. O filme é, de fato, vagamente inspirado nos crimes de Ed Gein, um famoso serial killer cujos atos de canibalismo e profanação de cadáveres chocaram os Estados Unidos nos anos de 1950. Embora o enredo se distancie significativamente da história real, a presença dessa inspiração adiciona um nível extra de inquietação ao filme, misturando realidade e ficção de maneira perturbadora. Outro aspecto crucial a ser lembrado é o contexto de produção de O Massacre da Serra Elétrica. Sendo uma produção independente, o filme foi realizado com um orçamento extremamente limitado, o que influenciou diretamente nas escolhas estéticas e narrativas. A falta de recursos para grandes efeitos visuais e maquiagem extravagante fez com que a equipe optasse por um estilo mais realista e intimista, focado no terror psicológico e na atmosfera claustrofóbica. Em vez de depender de truques pirotécnicos ou monstros sobrenaturais, o filme explora a brutalidade humana e a degradação moral, tornando-o ainda mais aterrorizante. O contraste entre os jovens forasteiros e os habitantes locais é profundamente perturbador. Os jovens, vindo de um mundo moderno e urbano, destacam-se em meio à população rústica e de aparência rude, cuja brutalidade culmina na figura de Leatherface. O vilão, com o seu rosto deformado, oculto por máscaras feitas com pele humana, personifica o terror mais visceral da trama. Ele é a encarnação do horror físico e psicológico, uma figura que age sem palavras, mas cuja presença é carregada de significado, o medo do desconhecido e do primitivo, do que está escondido sob a superfície da civilização. Esse retrato impiedoso de uma América rural, violenta e esquecida ressoa com outros filmes da época, como Sem Destino e Amargo Pesadelo. Essas produções exploram o desencanto da juventude americana após o colapso do movimento hippie e o fim do sonho de uma sociedade utópica. As esperanças de paz, amor e uma nova ordem social foram esfaceladas pela realidade brutal de uma América dividida, retrógrada e violenta. O cinema refletia esse momento com histórias que expunham o lado sombrio do país, longe do glamour das cidades e da promessa do American Dream, revelando uma nação marcada pelo conservadorismo, pelo isolamento e pela crueldade. Aqui podemos traçar um paralelo entre o Massacre da Serra Elétrica e a Guerra do Vietnã. Assim como os jovens americanos que foram à guerra, os protagonistas do filme chegam a um território desconhecido, vindos de um mundo mais moderno e desenvolvido. Eles subestimam os habitantes locais e de repente se veem sendo eliminados um a um por essas pessoas quase primitivas, que usam armas simples e brutais. A motosserra, assim como a metralhadora na guerra, torna-se o símbolo de destruição. E então temos Leatherface. Assim como os soldados americanos que, após anos de combate, começaram a desumanizar seus inimigos, Leatherface trata suas vítimas como meros objetos. Ele mutila corpos, armazena-os no freezer como se fossem pedaços de carne e utiliza ossos e pele humana para fabricar utensílios domésticos e confeccionar as máscaras com as quais esconde seu próprio rosto. Essa desumanização vista durante a Guerra do Vietnã é refletida no comportamento monstruoso de Leatherface, que se torna a personificação da brutalidade crua que se esconde sob a superfície da civilização. A crise do petróleo de 1973 é outro elemento que permeia sutilmente a narrativa de O Massacre da Serra Elétrica. Os jovens protagonistas acabam presos na propriedade dos psicopatas justamente porque foram até lá em busca de gasolina, já que o posto local estava sem combustível. Esse detalhe, aparentemente banal, reflete as tensões globais daquele período, quando o Ocidente se viu à mercê da escassez de petróleo, em um momento em que a economia e o estilo de vida moderno dependiam intensamente desse recurso. Por fim, o filme também aborda o tema do velho devorando o novo. A juventude, representada pelos jovens forasteiros, é destruída por uma família anacrônica e grotesca. Esse tema fica evidente na cena em que a família canibal decide que o avô, um cadáver quase mumificado, deve ser o responsável
responsável por matar a última sobrevivente. Ele se reanima apenas para sugar o sangue da jovem, simbolizando a resistência de uma ordem antiga que se recusa a morrer. Essa dinâmica reflete um sentimento de desencanto que permeava a América na década de 1970, onde o idealismo da juventude e da contracultura estava sendo desmantelado por forças retrógradas e brutais. O Massacre da Serra Elétrica é, portanto, muito mais do que um simples filme de terror. Ele se apresenta como um retrato sombrio e visceral de uma América marcada pela violência, pelo desencanto e pela brutalidade. A obra de Tobe Hooper serve como uma crítica social poderosa, revelando as fissuras na sociedade americana, onde os sonhos de progresso e liberdade são brutalmente esmagados por legados de opressão e canibalismo, tanto literal quanto metafórico. Ao expor a fragilidade do sonho americano, o filme provoca uma reflexão sobre as tensões entre o passado e o presente, evidenciando a luta contínua entre tradições obsoletas e as aspirações de uma nova geração.